prazer estar aqui conversando com vocês. Imagino que todos aqui... eu peço perdão por não estar de casaco, tá? Mas tem alguém que... Eu não estou vendo mais vocês, então não vejo o chat. Então, Gabi, me ajuda, por favor. Marcelo também. Caso alguém fale alguma coisa, fique à vontade de interromper o tempo inteiro, tá? Sobre a minha... Eu fiquei olhando, assim, essa pergunta, quem sou eu? Eu falo, gente, eu já refleti tanto isso em terapia, que eu nem sei se eu consigo, de fato, dizer quem sou eu. Mas, assim, dentro do processo da enfermagem, eu trabalho com enfermagem desde que eu era um jovem ingênuo cheio de sonhos, então isso tem bastante tempo. E aí eu fui 8 anos como técnico de enfermagem, fiz a graduação de enfermagem. Dentro da enfermagem eu trabalhei em vários ramos, até que em algum momento a neurologia me escolheu dentro do AVC. E aí, desde então, que isso já tem aproximadamente 10 anos, até mais de 10 anos, é o que eu gosto de fazer. Hoje eu atuo numa grande rede de saúde do Brasil, que é o Grupo Amil, e aí como coordenador regional de qualidade da regional em que eu moro, que é no Rio de Janeiro, e também do Nordeste. E aí... Só que isso é o que eu faço, que eu tenho de habilidade técnica. Mas quem eu sou de verdade? Eu sou o Saulo, esposo da Roberta, que é a mãe da Tainá, que é minha bebê, que tem 2 meses, fez essa semana. Eu tenho outros 3 filhos que convivem comigo, que são as minhas paixões. Então, assim, o Vicente, que esse que está de azul, ele é gremista, apesar de ser carioca, filho de carioca. Um carioca, ele é gremista, então, pessoas aqui que são do Sul. Não sei se gostam disso, eu acho isso ruim, o Marcelo gosta. Eu sou carioca, esse sotaque não me engana. Calma, meu amigo. Oi? Tô aqui, mais ou Não, menos. não, estou falando que o Vicente é gremista. Então, assim, sim. E aí, sou flamenguista, desde que eu nasci, ou talvez antes, e adoro Fórmula 1, gosto de futebol, e o Ayrton Senna é tanto meu fã que o Vicente adora. Vicente, a Elis, que são meus filhos menores, eles adoram Fórmula 1, gostam tudo, de tanto paixão e as coisas que a gente representa. Então, na prática, esse sou eu. Tá? Então, assim, eu poderia trazer outras reflexões aqui, mas essa é o que eu trouxe aqui. Tá? Então, sobre o tema que a gente vai falar, que é o papel do enfermeiro na linha de cuidado, eu separei em três partes, que a primeira, um conceito básico sobre o que é linha de cuidado, até para a gente ir trazendo só a luz ao tema. Fiquem à vontade para perguntar. Depois, como enfermeiro, ele vem dentro disso, tanto o conceito e a relevância sobre isso, e um exemplo de linha de cuidado, que eu dou um doce em quem adivinhar qual vai ser, né? Sobre isso, depois a gente fazer umas reflexões aí para a gente finalizar e a gente discutir aí no final. Tá? E aí, olhando pelo Ministério da Saúde, o que é linha de cuidado? Né? Então, sim, são padronizações técnicas que descrevem itinerários, fluxos assistenciais ideais do paciente dentro da rede de atenção à saúde. Na prática, é o caminho do paciente de tudo que ele precisa sobre uma determinada condição. Então, assim, para deixar fechado, a gente precisa de um fluxo, caminho todo, fluxo assistencial seguro e uma integração entre todos os pedaços desse fluxo. Tá? Para trazer aqui um pouco mais de conceito, que eu acredito que eu estudei aqui para a gente conversar aqui, para elaborar uma linha de cuidado, eu penso em 6 principais pontos. E eu vou trazer uma breve discussão sobre esses 3 principais pontos, que tudo começa com planejamento, depois vem desenho do fluxo assistencial, gestão de casos, integração, capacitação e monitoramento por indicadores. E aí, primeiro de tudo, a gente precisa planejar. E aí, esse planejamento e entender como eu vou continuar e fazer todo o papel dessa linha de cuidado. Então, primeiro de tudo o que eu vou estruturar?
Eu vou estruturar, por exemplo, uma condição, idoso frágil, uma patologia, IAM, AVC, ou vou colocar ali a questão, a dor torácica. Então, o que eu vou pensar em relação à linha? Primeiro, eu preciso definir o que eu vou olhar, o que eu vou atingir. Depois, entender assim, quais os serviços fazem parte desta linha. Eu preciso de uma unidade básica de saúde, eu preciso do pré-hospitalar, eu preciso de um hospital, eu preciso de um hospital que tenha um recurso A, B ou C. O que eu preciso dentro desse planejamento? Então, o que eu preciso mapear ali toda a rede? E aí, entender o que dentro dessa linha já funciona e o que ainda tem oportunidade para que a gente não perca o paciente. Então, assim, aonde aqui... Não, olha, o paciente ele vai bem aqui, mas aqui, quando ele tem alta, ele se perde, ele vai para outros ambulatórios, outros locais, e aí esse paciente não está aqui. Spoiler, eu coloco o enfermeiro aqui e resolve isso. Tá? Mas é spoiler. Outra coisa, desenho do fluxo assistencial. Qual a jornada do paciente? Então, aqui, eu preciso pensar por onde o paciente entra, qual a porta de entrada do paciente dentro da linha. Então, assim, o paciente ele acessa a linha quando ele tem a determinada patologia, o diagnóstico da determinada patologia. Ele acessa a linha, por exemplo, linha de hipertenso. Ele acessa a linha quando, em algum momento, dentro do fluxo, ele é diagnosticado como hipertenso, e aí ele tem acesso à linha. Então, para eu saber quando ele entra e quando ele não entra, eu preciso de critérios. Então, para ser elegível essa linha, ele precisa preencher determinados critérios, tanto para entrar na linha, quanto para ele sair da linha. E aí, assim, e também definir aqui os papéis de cada profissional que está ali inserido, e também para saber quando esse paciente ele muda de linha. Então, tem critérios de entrada, eu sei aqui quem é o profissional que vai pegar esse paciente e vai conduzir para uma determinada linha, e que paciente precisa ficar neste momento e nesta fase da linha. Gestão de casos e transição de cuidado. Então, assim, quem é o gestor de caso? Tá? O gestor de caso, ou case manager, é a pessoa que vai monitorizar os dados do paciente. E aí, em alguns lugares hoje, o COFEN até regulamenta a questão do enfermeiro navegador, que é muito comum dentro da oncologia. E aí, assim, então, quem vai fazer a gestão dos casos do paciente, quem vai acompanhar quando ele entra na linha, como ele vai ser acompanhado? Ele vai ser acompanhado por algum sistema, ele vai ser acompanhado por uma pessoa, em quanto tempo, 15 dias, 30, 1 ano, 6 meses. E aí, assim, isso precisa estar muito bem definido ali. E também ter um protocolo de transição hospitalar. Quando esse paciente ele está no hospital, ele entrou na linha, ele está no hospital, e a partir daí ele vai para uma determinada linha, como as doenças, por exemplo, o AVC, o IAM, ele vai, a reabilitação cardíaca, ele vai entrar dentro de uma linha, geralmente após a deshospitalização. Então, assim, em qual fluxo ele entra e como que ele vai ser conduzido aí nesse caminho. Então, ele precisa ter um protocolo muito definido de como ele vai ser transicionado e para onde. Ele vai para um centro de reabilitação, ele vai para um ambulatório, ele vai para o consultório do médico, uma clínica de fisioterapia, por onde ele vai dentro desse caminho. Integração de processos e sistemas. Então, a gente tem um sistema muito complexo, que tem diversos atores, diversas coisas. É importante que, se possível, ter um prontuário eletrônico que compartilhe a informação desse paciente em todos os pontos da linha que ele foi inserido. Tem algumas iniciativas em relação a isso, e é muito importante, porque muitas vezes o paciente ele inicia a linha aqui, ele passa para outra fase da linha, e a gente não tem informação prévia, a transição de cuidado se perde,
Às vezes, a transição de cuidados de uma unidade para outra é um papel, uma ficha, um boletim de atendimento. Então, assim, isso pode se perder. Se a gente tem um prontuário eletrônico, isso é muito importante e apoia. E essa condução e esse movimento precisa ter guias específicas e protocolos clínicos bem estabelecidos, porque com o protocolo, todo mundo vai saber qual o caminho desse paciente e como ele vai ser conduzido e o que ele precisa fazer. Aí eu planejei, eu já sei o caminho desse paciente, eu já tenho um dado ali, eu já tenho um protocolo clínico, e aí? Agora eu treino as pessoas. Então, a gente, em geral, quando a gente tem qualquer condição que a gente quer melhorar, a gente pensa assim, vamos treinar as pessoas. Mas capacitação é muito importante quando a gente sabe o que a gente vai ensinar. Então, assim, a gente primeiro precisa definir tudo, quem a gente quer falar, quem a gente quer atingir, está tudo organizado, ok, vamos pegar os atores agora e a gente treina essas pessoas e essas pessoas vão ser replicadores e vão conduzir o protocolo estabelecido, o planejamento, conforme foi definido. Então, a gente precisa ser esse treinamento tem que atingir todos os profissionais que estão ali no processo. Dentro dessa linha aqui, a gente tem um recepcionista que tem esta atuação. Ele precisa ser treinado. Dentro dessa linha aqui, a gente tem o agente de captação que apoia em relação à deshospitalização. Ele precisa ser treinado. Então, todos aqui que fazem parte da linha precisam entender o seu papel, a sua responsabilidade ali dentro. Entendendo que só funciona se o time todo jogar junto. Então, assim, tem que ter uma cultura de cooperação entre todas as pessoas que fazem o ponto de contato aí na linha. Um outro ponto, que aí é um ponto que eu acho muito importante, é tudo que a gente for fazer, aí a dica das pessoas que estão na graduação ou estão entrando no mercado de trabalho, qualquer coisa que eu vá fazer, como gestores e tudo mais, eu preciso, dentro do planejamento, entender como eu vou medir a melhoria. Então, assim, às vezes a gente faz coisas básicas dentro do processo, por exemplo, melhorar uma análise crítica de um indicador. E até isso a gente precisa monitorar. Então, a gente precisa entender. Mas, se a gente coloca dezenas e centenas de indicadores, a gente não consegue acompanhar tudo isso e fazer todos os ritos que a gente precisa de acompanhamento de gestão de indicador. Então, assim, eu gosto muito da lógica SMART, que ela diz que um indicador, para ele de fato a gente utilizar e ter, ele precisa ter uma lógica, que é ser específico. Eu vou olhar o tempo, porta, imagem deste paciente. Porque eu quero ver? Eu quero ver o gargalo ali que tem da chegada do paciente até o paciente fazer o primeiro exame de imagem. Então, ele precisa dizer alguma coisa sobre aquilo. Outra coisa, eu preciso medir. Eu tenho o tempo de chegada desse paciente, eu tenho como olhar o tempo que inicia o exame. Se eu não tenho hoje, eu posso criar. É possível criar? Isso vai trazer retrabalho? Isso vai atrapalhar o fluxo do paciente? E isso tem que ser discutido aí quando for falando aí a questão da linha. Outra coisa é se essa meta, se esse indicador, se isso é atingível. Porque eu posso achar lindo, maravilhoso, ótimo, mas isso não é factível. Então, assim, isso tem que ser atingível. Então, assim, essa meta, isso é possível? Senão, eu acabo criando algo que vai só desestimular a equipe e quem está inserido nesse processo e não vai, a gente não vai ser bom de utilizar. Outra coisa, tem que ter relevância ali dentro desse indicador e ele precisa ter um prazo definido. Então, esse indicador a gente vai utilizar ele como? A gente vai acompanhar ele mensalmente. A gente vai acompanhar ele bimensal, semestral, anual. E aí a gente tem isso muito claro. E aí, toda vez que a gente pensa no indicador, a gente precisa ter uma ficha específica do indicador. Ou chamada também de ficha técnica. Essa ficha técnica ela precisa estar claro ali para eu ter muito bem definido o que eu quero olhar naquele indicador, para que o Saulo, a Gabi,
o Marcelo e qualquer outra pessoa leia aquele indicador, ele entende aonde eu coleto dado, onde eu vejo, o que eu quero saber, qual é a meta, qual é o prazo, porque ele está ali. Então, ele vai ter inserido dentro dele essa lógica smart aí do indicador. E aí, exemplos de indicadores. Por exemplo, o indicador de processo, que ele vai medir ali aquele processo que é o tempo entre a espera do paciente e o diagnóstico de cirurgia. O tempo porta-imagem, o tempo porta-agulha. Ele mede um processo que está acontecendo atividades e a gente vai olhar ali o tempo daquilo. O indicador de resultado, por exemplo, taxa de readmissão hospitalar em até 30 dias, taxa de mortalidade. Então, assim, taxa, por exemplo, de reperfusão do vaso. Então, assim, esses indicadores de resultado. Outra coisa de estrutura. Por exemplo, disponibilidade de leitos, giro de leitos e outros indicadores relacionados a isso. Pessoal, dúvidas até aqui? Alguém quer fazer perguntas até aqui? Vou seguir. Vocês estão me ouvindo? Sim, tá dando para ouvir direitinho. Que bom. Vou seguir. E aí, a gente já está na segunda parte aqui. Então, assim, o enfermeiro. A enfermagem, ela aí é definida, eu peguei dentro do site do Corém, como é uma ciência, arte e prática social comprometida com a saúde e a qualidade de vida. A profissão baseia-se na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, com autonomia, responsabilidade ética e fundamentação em conhecimentos técnicos científicos. Eu digo aqui que o enfermeiro e a enfermagem, ela precisa ter, para a prática assistencial do dia a dia, está muito bem embasado e conhecendo os fluxos assistenciais da unidade. Tem que estar muito embasado nisso. Por quê? Porque a gente está muito inserido no dia a dia de qualquer instituição de saúde. E a integração da rede está muito do que a gente faz no dia a dia. Quando a gente vai olhar, por exemplo, analisar um evento adverso grave dentro de uma instituição, em geral, a equipe de enfermagem está muito envolvida em eventos adversos graves, mas também ela está muito envolvida nos resultados positivos, porque a enfermagem está envolvida em tudo. Então, a gente está muito inserida de todo o processo assistencial e todo o fluxo, como eu disse, em qualquer parte onde tem um paciente, tem alguém da enfermagem junto. E isso não é o mesmo para outras categorias profissionais da saúde, mas a enfermagem ela está muito inserida nisso. E aí, seguindo, quais são as habilidades recomendadas que o enfermeiro precisa ter? Então, atenção à saúde, prevenção, promoção, proteção e reabilitação. Ele precisa ter uma tomada de decisão, porque ele está o tempo inteiro lidando ali com situações em que ele vai precisar ter ali um raciocínio clínico para ele tomada de decisão, porque muitas vezes até se você vai olhar, por exemplo, uma emergência, a entrada do paciente, a triagem, o acolhimento, o primeiro momento é com algum profissional da enfermagem e, na grande maioria das vezes, é com o enfermeiro. Ter uma comunicação assertiva, comunicação é um desafio em qualquer lugar, né? Então, assim, qualquer coisa, quando a gente vai falar, qualquer fluxo de segurança, qualquer questão, qualquer coisa que tenha na vida, pense em todos os conflitos que cada um aqui teve, na maioria das vezes está ligado à comunicação e até os conflitos de interesse que cada um tem na sua forma de comunicar. Então, assim, a comunicação é algo que precisa estar muito claro e é uma habilidade que eu considero que seja importante aí para o enfermeiro. Outra coisa, liderança. O enfermeiro, desde que ele sai da graduação, ele lidera alguma coisa, nem que seja um processo. Então, assim, ele sempre vai liderar alguém ou alguma coisa. Então, isso é muito forte, até muito diferente de outras categorias que você
vê por aí, é muito difícil uma pessoa recém-formada ter que estar lidando diretamente no seu dia a dia com gestão. Eu, apesar de ter 8 anos de técnico, quando me formei enfermeiro, muitas vezes eu falei assim, Jesus, eu poderia não estar passando por isso, porque gestão de pessoas é um desafio. Então, assim, isso foi algo que eu fui trabalhando e construindo isso, e trabalhando muito claro a comunicação para que a gente vá considerando esse processo de liderança. Delegar as coisas, entender o quanto eu preciso delegar, o quanto eu preciso fazer, isso também é um grande desafio. Administração e gerenciamento, isso aí a gente faz o tempo todo, em todos os níveis, né? Dependendo de níveis estratégicos, mas a gente faz isso em vários níveis. E o tempo inteiro a educação permanente, assim como sua autoeducação, né? Aprender coisas novas e estar sempre aprendendo coisas novas, a gente está sempre educando alguém, seja o paciente, o familiar, a equipe técnica que trabalha com a gente, o outro colega, outros profissionais que não entendem daquele fluxo tão bem quanto nós, então a gente está muito relacionado a isso. E aí, a relevância do enfermeiro dentro do processo da linha de cuidado, né? Então, assim, eu gosto de fazer uma reflexão, quem já viu outras aulas minhas, geralmente eu sempre coloco essa imagem, e eu acho que ela diz muito claramente como é o enfermeiro e a atuação do enfermeiro dentro da área da saúde. Para mim, na minha visão, o enfermeiro ele é o levantador do time de vôlei. Quem é o levantador do time de vôlei? É aquele jogador que ele quase não faz ponto. A não ser se ele fizer uma bola de segunda ou se por acaso a bola sobrar para ele no rally, alguma coisa, se ele estiver fora da posição dele, ele pode até fazer um ponto. Mas, em geral, o levantador do time de vôlei é um time bom, tem um bom levantador do time de vôlei. É ele que passa todas as bolas. Ele que decide se a bola vai de segunda, se ele vai tocar na ponta, se vai jogar para trás. Ele que define todas as bolas. E aí, em geral, quando a gente vai olhar, quem ganha o louro, quem coloca na estatística de fez tantos pontos é o atacante, né? Então, assim, a gente podia colocar aqui, elencando na área da saúde, quem é o líbero, que é aquela pessoa que recebe a bola, que geralmente é o técnico de enfermagem, quem é o levantador, quem é o atacante. Mas, assim, aqui a importância na área da saúde. Se a gente tem um levantador ruim, um levantador que não está preparado, um levantador que não está no bom dia, a gente provavelmente não vai passar a bola de forma correta e provavelmente a gente vai ter alguma falha, quer que seja no sistema, dentro do processo de cuidado, eventos adversos nos hospitais e assim por si vai. E aí tem dezenas, centenas de artigos mostrando a relevância do enfermeiro dentro da área da saúde. O primeiro fala sobre paliativo, e aí a inclusão de enfermeiro em telemedicina melhora a satisfação do paciente em cuidado paliativo. O segundo ter colocado o enfermeiro navegador participando do processo, teve menor complicação, tanto complicação de infecção de sítio cirúrgico e tudo mais, ter melhor complicação do paciente. E o de baixo eu vou falar mais para frente sobre esse artigo, mas o enfermeiro navegador para o AVC, ele reduziu a readmissão. E aí tem diversos outros artigos que a gente vai falar mais para frente. Tá? Então, o exemplo que eu vou trazer para vocês de linha de cuidado é sobre a linha de cuidado do AVC. Por que a linha de cuidado de AVC? Primeiro, é um assunto que é minha zona de conforto para falar. Então, assim, eu posso falar para vocês abertamente sobre isso e a gente pode discutir bastante sobre isso aqui. Um outro ponto é que eu não consigo encontrar nenhuma outra linha de cuidado, e aí tem outras linhas de cuidado que não são na minha área de materno-infantil, oncologia, todas as linhas de cuidado na minha percepção, ela tem que ter um enfermeiro para que ela conduza isso de forma adequada. Mas a linha do AVC, ela traz uma relevância
de tomada de decisão da enfermagem, que é muito importante, porque ela está tanto desde a tomada de decisão, desde a orientação do paciente, desde a realização de medicação. Então, assim, ela está muito inserida em relação a isso. Por isso que eu trouxe a linha de cuidado do AVC. E aí, quando a gente olha a linha de cuidado do AVC, ela tem a portaria 665, né, que depois ela foi substituída pela 800 de 2015, e ela diz ali tudo que precisa dentro do manejo agudo do paciente de AVC, quais são os cuidados, a questão da unidade de AVC e tudo mais. E aí, assim, então, a gente tem aqui uma gama de recursos, tipo 1, tipo 2, tipo 3, em relação aqui ao processo da linha de cuidado. Aqui, eu nem destaquei a questão do enfermeiro, porque ele nem precisa ser destacado, porque ele está dentro, junto aqui de todo o processo da linha. Então, assim, desde a urgência, da entrada, até do processo de alta. E até agradecer até o Marcelo, que uma conversa que eu tive com ele essa semana, ele até falou assim, Saulo, acho que é importante a gente trazer o projeto Angels, que é da Behring. Ele apoia no treinamento e na formação das pessoas dos centros em relação ao AVC. Então, é gratuito, ele vai na unidade, prepara, forma, ensina como faz esse processo da linha de cuidado, principalmente no intra-hospitalar. Então, assim, é um projeto muito interessante que salva vidas aí no mundo inteiro. E um outro, a certificação de AVC da WSO. Eu, particularmente, já apoiei algumas unidades aí da rede que eu trabalho para preparação em relação a isso. É uma certificação gratuita em que tem todo um apoio online, todo um treinamento, um rito de treinamento, um processo de apoio para a preparação aí da unidade, e aí depois tem a chancela internacional aí da WSO, tá? Só para trazer aqui para vocês. Então, eu pedi aí para o ChatGPT me apoiar em relação a essa imagem, e aí toda a linha de cuidado. Então, só se a gente bate o olho aqui na linha de cuidado do AVC, depois a gente vai estratificar cada fase, mas a gente bate o olho, a gente entende a complexidade, porque ela tem várias portas de entrada. O paciente com AVC ele pode entrar pela linha de cuidado de várias formas. E aí, na verdade, a gente tem um primeiro passo, que é o passo da prevenção. Em geral, quando a gente vai pensar na linha de cuidado do AVC, a gente não necessariamente incluiria esse paciente dependendo da especificidade que a gente vai fazer. Mas ela passa desde o pré-hospitalar, aí vem do manejo da unidade de saúde, depois vem o pré-hospitalar, depois vem o atendimento agudo, e aí todo o processo do pós-alto que a gente vai passando ponto a ponto e trazendo aí a relevância do enfermeiro em cada parte dessa. Primeiro, eu tenho muita admiração para os enfermeiros que trabalham em unidade básica de saúde. Assim, é um enfermeiro de família, né? Então, assim, é um enfermeiro que ele traz processo relevante e a gente tem uma estatística muito ruim de número de casos de AVC no Brasil, e certamente muitos casos seriam piores se a gente não tivesse esses profissionais cuidando aí na prevenção e na promoção de saúde aí desses pacientes. Ele faz todo um processo de integração da equipe, de estar ali liderando esse processo. É o vínculo do paciente, então a gente tem uma linguagem de conversar com o paciente de uma forma muito próxima, né? A gente consegue conectar com o paciente, isso é muito forte na nossa profissão. E também, muitas vezes o paciente não é educado o suficiente de saber para onde ele tem que ir. Então, ele tem um sintoma de AVC, vou no posto que o enfermeiro fulano vai me apoiar lá, porque ele que cuida de mim. E aí ele chega lá no posto de saúde, o enfermeiro vai precisar reconhecer e saber o que tem que fazer com essa informação, para onde esse paciente vai, qual é o lugar que ele precisa levar e transferir esse paciente para o lugar adequado. No atendimento de urgência. E esse atendimento de urgência, a gente pode pensar desde o pré-hospitalar, a gente tem várias cidades no Brasil
estruturando isso, e aí a gente tem um ponto desde o processo da telemedicina no pré-hospitalar, do acompanhamento desse paciente, aplicativos para isso. Então, desde o processo pré-hospitalar, o paciente teve sintomas de AVC, e aí ele está, por exemplo, numa UPA, ou está numa unidade de saúde. Esse paciente, ou está numa unidade que não é um centro de AVC, que não sabe atender esse paciente adequadamente. Então, esse paciente, ele precisa ser reconhecido os sintomas ali, ele precisa ter um fluxo muito bem definido para ele tirar esse paciente da unidade, e aí, assim, muitas das vezes isso está bem definido no papel, mas cadê a ambulância? Onde ela está? Como ela foi? Qual foi a falha? Por que demorou? E aí a gente precisa entender esse fluxo, agilizar esse fluxo, e aí pensando no pré-hospitalar até esse paciente chegar na unidade, e dentro do hospital não tem nenhuma profissão que não seja da enfermagem, que conheça, talvez o maqueiro, que conheça cada pedaço, mas também o enfermeiro sabe o nome de todos os maqueiros do hospital, e aí, assim, então a gente sabe onde está todos os fluxos, agilizar todos os fluxos e caminhar esse paciente o mais rápido possível pelo processo. E aí, num paciente AVC, isso precisa ser muito rápido, porque é uma doença tempo sensível e o paciente está perdendo neurônio, então eu preciso agilizar isso o mais rápido possível. A gente que está ali dentro do processo da medicação, então eu preciso parar tudo que eu estou fazendo para administrar o trombolítico, administrar as medicações para controlar a pressão, para possivelmente depois trombolizar esse paciente. Eu preciso entender todo esse processo. Então, a inclusão geralmente desse paciente da linha de cuidado quer que seja a gente reconhecendo o sintoma, startando isso para o time, para o protocolo, nós do enfermeiro que, em geral, a gente faz. E, então, assim, a inclusão na linha com a gente ou uma inclusão formal numa linha que já está definida. Um outro papel importante é a gente pensar nos riscos clínicos. A gente tem paciente que tem uma sequela neurológica, ele pode estar com a deglutição afetada, e a gente precisa entender, eu vou dar medicação, vou dar água para esse paciente, ou essa água é espessada? Eu já chamei a fono, já foi avaliado? Então, eu preciso entender se esse paciente vai broncoaspirar. Ele vai broncoaspirar? Vai medicação para o pulmão, se eu der? E aí, então, assim, e a gente precisa entender também que, infelizmente, muitos pacientes chegam fora de janela. Então, o cuidado que a gente vai fazer é medicação que vai começar, na maioria das vezes, já no pronto-socorro. E aí, tem fono ali? Não tem? Existe um protocolo estabelecido para isso? Eu vou dar a medicação como? Paciente deitado? Sentado? Como que eu vou fazer? E aí isso precisa tudo estar definido aí nesse momento, que é o momento que está correndo contra o relógio, a família está ansiosa, o paciente está ansioso, está tudo acontecendo no pronto-socorro, às vezes tem outros pacientes chegando ao mesmo tempo, outras patologias chegando ao mesmo tempo, isso precisa estar muito bem descrito no protocolo. Como eu insiro esse paciente na linha, quais são os cuidados e o papel e responsabilidade de cada um nesse processo inicial do atendimento de urgência. E aí, depois que esse paciente ele sobe aí, ele sai dessa fase inicial aguda, e nas primeiras horas, eu já vou começando a entender qual é o preparo desse paciente para a alta, como eu vou comunicar com a família, quais são os exames que precisa fazer, entendendo isso na execução. Por quê? Porque muitas das vezes, se a gente deixar o fluxo natural das coisas, por tal sobrecarga, às vezes o paciente pode passar dias sem fazer exame na instituição, sem isso estar muito bem acordado. Então, isso é compartilhado dentro da equipe e muitas vezes a gente que apoia para agilizar esse processo. Tá? E aí eu trouxe um estudo aqui que o enfermeiro, o fato do enfermeiro estar inserido no processo da trombólise e ter aí o preparo, o conhecimento, teve a redução de 36 minutos para 25 minutos no porta-agulha e a melhora da escala funcional, que aqui é a MIF. Tá? E aí, um outro estudo que eu sempre trago isso, nesse congresso que eu fui em Gramado, eu apresentei com um grupo, depois a gente apresentou isso em vários lugares, e a gente estava aí publicando, sei que, em revista internacional e tudo mais, mas a pandemia atrapalhou a gente um pouco nisso. Então, eu entrei na instituição para trabalhar como enfermeiro do protocolo de AVC, o Case Manager, né, o enfermeiro navegador. E aí,
Lá na instituição, eu fui olhar os dados estavam lá, mas eles estavam de uma forma não tão estruturada. Fui entender os indicadores, olhar os dados e tudo mais. E aí eu chamei o chefe de emergência. Falei assim, irmão, cara, o que aconteceu aqui? Aí ele, por quê? Não, aqui reduziu de 43 minutos da chegada do paciente até a infusão do trombolítico, de 43 minutos para 30. Isso está aí direto. O que aconteceu aqui? Ele, vou ver, não sei, eu acabei de chegar também, vou entender com o outro colega que estava aqui mais tempo, e a gente foi olhar os indicadores, e aí a gente foi entender ali que nessa instituição, o primeiro cuidado do paciente, o paciente chegava, a recepção atendia esse paciente e chamava o médico, ele era atendido diretamente pelo médico. E aí, nesse momento, nesse corte de virada, uma melhora, 43 minutos já é um tempo muito bom, e nesse corte, nessa virada, veio uma ordem institucional que precisava ser o enfermeiro para fazer esse primeiro contato. E aí, o fato de ter colocado o enfermeiro agilizou o tempo. E aí, Saulo, o enfermeiro, melhor médico, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo o seguinte, que papéis e responsabilidade. O enfermeiro, ele tem como parte da formação, uma habilidade profissional de entender que ele vai olhar, vai ver os sintomas, ele vai seguir o fluxo. É natural dentro dele. É fácil você chegar para o enfermeiro e dizer, olha, você precisa fazer isso aqui, e o fluxo vai fluindo. Então, além dele reconhecer o AVC, ele já startava o profissional médico. Enquanto ele estava examinando o paciente, ele já estava agilizando o fluxo, como acontecia antes. O médico examinava o paciente e chamava o enfermeiro para vir também. Então, assim, nesse momento, a gente ganhou tempo, ganhou velocidade, o médico teve mais tempo para conseguir examinar o paciente de forma adequada, até a gente ter uma diagnósticos diferenciais, a gente melhorou o protocolo. Então, assim, pelo fato da gente colocar as pessoas certas nos lugares certos, é aquilo que eu falei no início de papel e responsabilidade. Unidade AVC. O que é a unidade AVC? É onde os pacientes ficam internados. O que precisa? Tem na portaria 665 que eu falei, tem todos os critérios lá do que se precisa. Na prática, é uma semi-intensiva com monitor, que não precisa ser em todos os leitos, e a gente tem lá a equipe multidisciplinar treinada, formada para atendimento do paciente do AVC. Não precisa ter escrito unidade AVC na porta para a gente ter um cuidado adequado. Inclusive, algumas unidades privadas de saúde, nem se tem um CTI específico para isso, mas tem um time multidisciplinar treinado em que tem uma pessoa responsável da enfermagem, uma responsável do médico, uma responsável físio, um responsável fono, para manejar esses pacientes e cuidar para que todos os pacientes sejam atendidos de forma adequada. Então, assim, tem ali. Então, na unidade AVC, o enfermeiro ele vai continuar o processo de preocupar dos riscos clínicos, porque tem queda, tem úlcera por pressão, tem lesão por pressão, tem a broncoaspiração. Então, assim, eu vou me preocupar, tem TEV, então vou me preocupando se esse paciente não pode complicar já do AVC. Então, o AVC, ele trouxe sequelas ao paciente e eu preciso me preocupar que ele não piore pelo manejo inadequado da equipe multidisciplinar. E aí, assim, então, agilizar os fluxos para exame, agilizar já o processo de deshospitalização, integração ali da equipe, que é sempre muito importante, é um papel que a gente faz muito bem, e o apoio na execução do planejamento de alta e reabilitação, e educação paciente e família, e o acompanhamento ali já dos indicadores, que são os indicadores ali do processo de internação, tempo de internação na unidade AVC, e até entendendo aí o processo do que aconteceu na emergência e já da reabilitação do paciente. Então, dentro da linha do AVC, o enfermeiro é o amarrador das correntes, né? Então, assim, ele está ali desde o reconhecimento, a abertura do protocolo, ele agiliza a ida desse paciente para tomografia, no caso de agudo, ele funciona o acesso e administra os trombolíticos ou as medicações que se precisa, ele faz a avaliação dos riscos clínicos e ele faz toda uma integração aí do time multi, como eu tenho dito. E aí, no acompanhamento pós-alta. Então, assim,
a reabilitação para o AVC é algo que vem se discutindo muito nos últimos anos. E a reabilitação de enfermagem é algo que também vem se discutindo. A gente reabilita o tempo inteiro em todo o processo que a gente está. Porque muitas vezes a questão é prescrita, conduzida e manejada inicialmente como uma outra categoria profissional, mas quem está no dia a dia do lado do paciente, quem pega ele coloca na cadeira para dar banho, quem tira ele do leito para colocar na poltrona, e muitas vezes quem volta para a poltrona. Então, assim, muitas vezes a gente está ali no processo de manejo e cuidado desse paciente. Então, a gente tem que entender como manejar esse paciente de forma correta e entender que a gente está no cuidado direto em relação a isso. Integração da equipe, vínculo do paciente é algo que está sempre relacionado aqui. Então, o enfermeiro navegador já tem uma resolução, como comentei mais cedo, do COFEN sobre isso 2024, que ela é privativa do enfermeiro, então ela não estende às outras categorias da enfermagem, e precisa ter protocolos estruturados. Então, o que o enfermeiro vai fazer? Então, assim, qual é o papel dele dentro dessa linha? E o foco precisa ser ligado a alguma linha de cuidado, tá? E aí até trouxe aqui a resolução, se alguém quiser olhar depois, também para entender melhor. É um campo que está ganhando força, está ganhando dentro da enfermagem, tem vários enfermeiros navegadores, tem de patologias, por exemplo, cefaleia, que tem muito incidente, tem navegadores de AVC, a oncologia muito antiga, aí, tem muitos anos. Então, assim, é importante. E aí, esse estudo que eu comentei mais cedo, o fato de colocar o enfermeiro navegador reduziu as readmissões em 30 dias de 8,5% para 4,2%. Então, assim, a redução, a inclusão do enfermeiro navegador dentro do cuidado do paciente com AVC. Então, como é relevante e importante o cuidado. E aí a gente já está caminhando aqui, preparem as perguntas para a parte final, tá? Monitoramento dos indicadores. Não gosto muito da Red Bull, não, mas a Red Bull, ela, nos últimos anos, né, ano passado, se não me falha a memória, não ganhou, mas assim, ela vem ganhando aí os campeonatos de Fórmula 1. E aí essa figura esquerda, ela mostra um resultado, que é chegar em primeiro lugar na linha de chegada. E aí esse resultado, ela acontece por conta de muitos fatores. A questão de como você prepara o carro, quanto você coloca de combustível, qual pneu você usa, de todo um processo de planejamento. Mas dentro de uma corrida de Fórmula 1, quem assistiu o Mônaco esse final de semana viu, a troca de pneu, ela é o que mudou nos últimos anos, o quanto estratégico e o quanto pode fazer a equipe ganhar a corrida. E a Red Bull é um expert nisso, assim, tem muita habilidade em fazer isso. E a gente trazendo isso para a área da saúde, a gente precisa entender. E não tem como falar de AVC sem fazer analogia da Fórmula 1. Inclusive, numa aula do Marcelo, eu vi um vídeo sobre isso, mostrando a evolução desde os anos 50 até hoje, e hoje o recorde é até abaixo de 1,82 de troca de pneu. Então, a gente troca os 4 pneus o recorde 1 segundo e 80 hoje, mas a Red Bull é 1,82. Então, assim, trocar os 4 pneus em 1,80. Eu já fui pesquisar, fiz uma pesquisa robusta no Google e descobri que uma pessoa, geralmente habilidosa, ela troca o pneu do seu carro, um pneu, em 14 minutos. Eu, com certeza, levaria uns 45, mas, assim, isso aí não está no mérito. Então, assim, o quanto é importante ter isso muito bem definido e a gente ter aqui papéis e responsabilidades para cada um. E aí eu trouxe essa reflexão para cá, tá? Dentro dessa reflexão, a gente tem aqui, como analogia, o piloto, como a família ou profissional de saúde conduz esse paciente ali, que é o carro, para o cuidado de saúde, que é o box. Então, a gente tem ali a pessoa que conduz, levando ali. A gente tem profissionais que estão
diretamente ligado no cuidado. E aí, pensando aqui no AVC, a gente tem um enfermeiro, a gente está ali que está trocando pneu, a gente tem um médico, a gente tem um técnico de enfermagem, as pessoas de fisioterapeuta, fono, diversos profissionais que estão aqui inseridos e outros que a gente muitas vezes nem coloca aí na linha, tipo maqueiro, recepcionista, copeiro, são muito importantes nesse processo da condução. Tem diversos outros aqui, eu trouxe alguns exemplos só para a gente ter. Mas assim, esses profissionais a gente sabe o papel e responsabilidade, a gente sabe o que o técnico faz, o que o enfermeiro faz, o que o copeiro tem que fazer, o que o recepcionista, maqueiro, o que todo mundo tem que fazer. Mas provavelmente a Red Bull ela tem um recorde por causa de 2 profissionais, de 2 categorias profissionais. Tá? Essa daqui tem uma pessoa que a setinha aqui está sobre um profissional que não está fazendo nada, né? Vocês estão vendo que está só olhando. Ele não está com a mão na massa. Ele está com o braço para trás. Provavelmente, a Red Bull saiu de 2 e tantos minutos e foi para 1,82 pelo fato desse profissional, que é a pessoa que faz o monitoramento dos indicadores, a qualidade. Esta pessoa é que, de fora, ele vai entender o processo, os gargalos, monitorizar os indicadores e, junto das lideranças, dos gestores, dos diretores, criar soluções. Então, a gente tem um outro profissional que está aqui atrás, que parece que está mexendo no celular, que está lá fora, lá atrás. Esse profissional está completamente fora da assistência, mas são os diretores, gerentes, coordenadores, que estão completamente, só funciona todo esse processo assistencial, essa linha de cuidado completa, se tiver as pessoas que vão conduzir e vão financiar, que vão cobrar, que vão analisar de forma correta, que vai cobrar para que a área siga e execute todo o processo que vai ser feito. Planejamento, ele é fundamental, tá? A gente precisa ter um planejamento adequado, como eu disse no início, ter a integração entre os sistemas para a gente ter tudo bem amarrado dentro da linha. O enfermeiro, ele é este articulador, então assim, ele está em todas as fases da área da saúde, então ele é um articulador disso. A gente precisa ter indicadores bem selecionados para que ele entenda aí os gargalos, as melhorias e os indicadores. Eu estou com um indicador bem consolidado, eu não preciso olhar mais ele, vamos pensar em um outro indicador. Tá bem consolidado, mas está bem consolidado porque eu estou aqui acompanhando ele head a head, estou fazendo um cuidado para as pessoas. Então, assim, todo dia eu preciso cobrar as pessoas para fazer, e eu só consigo cobrar porque eu tenho esse indicador. Então, esse não está consolidado. Mas se o indicador está consolidado, todo mundo já entendeu, todo mundo faz daquele jeito a questão, vamos pensar em monitorar um outro indicador, porque esse já está resolvido. Tá? Ter papéis e responsabilidades bem definidos, qual é o papel de cada profissional da linha e incluir todos os atores. Então, o ator principal, o coadjuvante, todo mundo a gente precisa incluir dentro desse processo. Tá? E aí eu vou passar aí para a Gabi, para ela conduzir, mas eu convido a todos, quem chegou mais cedo, o Marcelo já comentou, no final do mês, a gente vai estar aí no 2º Congresso Brasileiro de Enfermagem, Neurologia e Neurocirurgia, como o Marcelo disse, de enfermeiros para enfermeiros. O primeiro foi um dos melhores congressos que eu já fui, assim, de experiência, de conhecimento, de networking, e assim, é muito bom. Eu e o Marcelo estaremos lá, mas uma colega disse aqui que também vai estar, então a gente está à disposição. Inclusive, quem tiver interesse, a gente tem cupons de desconto e a gente, se tiver um grupo maior de pessoas, a gente até pode conversar de desconto ainda ser maior para um grupo de pessoas, tá bom? Mas a gente pode até falar no privado depois sobre isso. E aí, a última reflexão, prometo. Eu gosto muito disso, do processo da equipe, né?
E aí tem uma frase que é muito falada em qualquer aula que a gente assiste de AVC, tempo é cérebro. E aí, traduzido para o inglês, né? Então, time is brain. E eu gosto de brincar com o português e o inglês aqui dela e dizer que time é cérebro. Então, é isso. Todo mundo junto e o enfermeiro ele tá muito importante dentro desse processo para a gente salvar o cérebro do paciente, salvar aí, qualquer processo de saúde em relação a isso. Obrigado, pessoal. Muito obrigada. Nossa, adorei, estou muito feliz. Acho que nós temos perguntas aqui no chat já, mas quem quiser falar, pessoal, pode se sentir à vontade de abrir o microfone, abrir a câmera, conversar um pouquinho com a gente. Acho que foi uma baita aula, né? Muito legal aprender contigo. Nossa, muito legal mesmo. Tem uma pergunta aqui da Maria Eduarda, que eu acho que ela faz biomedicina, tá? Que ela perguntou assim: o que deve ser feito para no futuro não ter riscos de dar AVC? Meios de cuidados de ambas as áreas da saúde, por exemplo, na biomedicina. Estudos, assim, prevenção é a solução do caso até o momento. Então, existem algumas questões, o Marcelo que está inserido dentro do processo de pesquisa, e aí ele pode até dizer se tem coisas mais novas em relação a isso, mas, assim, hoje a prevenção é o que melhor coisa que tem. Os tratamentos que se tem hoje, eles são nível 1A de evidência. O que é tratamento nível 1A de evidência? Já foi testado de tudo quanto é jeito, não tem dúvida, é o tratamento bem estabelecido, está em guideline, está tudo certo, foi testado, revisitado e tudo mais. Então, a gente tem hoje como tratamento do AVC isquêmico, tá? Que eu não trouxe teoria do AVC aqui, né? Então, assim, o AVC isquêmico é o AVC que ele oclui o vaso, ele tem... É muito bom, mas, assim, vai o tempo da chegada do paciente até o hospital, o tempo de sintomas, a área cometida, a gravidade do AVC. Então, hoje, o melhor de tudo é prevenção. Então, como prevenção, existem a questão do controle da pressão, do controle do diabetes, a questão da atividade física. Então, assim, não tem muita receita de bolo em relação a isso. O que a gente sabe que tem algumas questões de medicações, por exemplo, essas pílulas, né, coisas sobre isso. Mas se tem alguma coisa mais avançada, genética, coisas do tipo, eu desconheço. Uhum. Até sobre a prevenção, tu falou do Angels, né? Nós temos uma parceria bem legal com o Angels aqui no Inseller, que nós fazemos a inclusão do Fast Heroes nas escolas. Que o Fast Heroes, então, ele é uma didática de prevenção em que a gente ensina as crianças a reconhecerem os sintomas de AVC, porque as crianças, eles são multiplicadores de conhecimento, né? Então, eles chegam em casa e contam para as pessoas da família sobre o que eles aprenderam na escola. Então, essa é uma forma de prevenção, assim, que é muito legal. E quem tiver interesse, eu vou até deixar o site deles aqui, vocês podem aprender e até ensinar para as crianças de vocês em casa, assim, porque eu acho que é uma forma de prevenção bem, bem bacana, né? Eu tenho diversos vídeos dos meus filhos falando dos sintomas do AVC. Tenho diversos. Postado, acho que eu tenho 1 ou 2. Eu também Que fiz a minha legal. filha fazer isso, tá? Eu também Eu tenho diversos. Eu particularmente eu não conhecia o Fast, então eu achei muito legal assim, Legal. até de falar sobre isso, né? Porque, enfim, as crianças aprendem mais rápido até que nós, e os sintomas do AVC eles podem ser confundidos com vários outros sintomas que a gente, enfim, e é por isso que demora tanto, né, até ter o diagnóstico e por isso que a gente perde muito tempo de janela também. Sim, Então, acho bem é isso. legal. Diagnóstico é isso, o reconhecimento do AVC e para onde levar. Porque, assim, muitas vezes a gente se preocupa de socorrer, quando a gente fala da sociedade, de forma geral, né? E Uhum. aí socorre e leva para a UPA.
A UPA é a unidade de pronto atendimento. E a professora Gisele Sampaio, ela, uma aula dela, eu ouvi e eu guardei isso para mim. Assim, o SAMU é a unidade pré-hospitalar. A UPA é uma unidade pré-hospitalar, só que o SAMU é móvel e a UPA é fixo. Aí você pega o doente da unidade pré-hospitalar e leva para outra unidade pré-hospitalar. E aí, então, assim, não, o paciente tem que ir para o AVC, o AVC tem que ir para o hospital, e ir para o hospital que tem ali recursos para poder atender. Tem alguns aplicativos, por exemplo, o AVC Brasil, que diz quais são os centros do AVC, de AVC mais próximos de você e tudo mais. Então, assim, é importante, não, o reconhecimento é muito importante, sem ele nada starta, mas também para onde eu vou levar. Porque se eu levar para um lugar que não vão atender corretamente, não vão fazer uma tomografia, não vão trombonizar, não tem... Só vai atrasar o processo, e vai perder isso. janela e não vai conseguir o tratamento. Isso mesmo. AVC, UPA não. Lugar de AVC não é na UPA. Lugar de isso. AVC é num centro de AVC. É isso. Tem mais perguntas? Deixa eu ler aqui o chat. Tem muitos elogios. O pessoal falando que a sua didática é maravilhosa. Ah, o Saulo é fantástico. É um gatão esse cara, né? Oi? Não escutei. Falei, Saulo é um gatão. Para com Para isso. com isso. A minha esposa já olhou para mim. O que é isso? Pessoal, alguém quer falar? Alguém tem uma dúvida? Eu vi passando uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. De que forma o enfermeiro navegador melhorou a questão da necessidade de reinternação dos pacientes de AVC? Então, assim, a navegação é o acompanhamento do paciente dentro da linha que foi definida. Então, assim, o paciente, quando ele sai com AVC, ele precisa continuar a reabilitação, porque o tempo de internação de um paciente com AVC é curto. Então, em geral, ele vai lá fazer a medicação ou não, vai manejar inicialmente, vai entender porque o AVC ele vai de alta. E aí, quando ele vai de alta, ele precisa continuar a reabilitação. E aí, o enfermeiro navegador, ele garante isso. Então, assim, ele marca consulta, ele entra em contato com o paciente, ele convence o paciente que ele precisa ir. Então, assim, ele fica de contato diretamente desse paciente. Então, ele agiliza os fluxos da reabilitação. Então, o paciente está tomando a medicação adequada, acompanhada, ele faz os tratamentos, ele acompanha, ele volta no retorno do neurologista, ele vai para a fisioterapia, ele vai para a fono, ele toma os remédios, ele está aí garantindo a prevenção secundária, que a prevenção primária do AVC é quando a pessoa não teve AVC, a secundária é quando ele teve AVC, mesmo esse AVC tendo os sintomas melhorados. E aí ele faz o segundo, aí ele tem mais risco de fazer um novo AVC. E é muito comum, na prática de vocês, quem está na graduação, no estágio, é muito comum você chegar numa enfermaria, por exemplo, de clínica médica, de AVC, e os pacientes colecionarem um AVC, né? Assim, até brinco com você, não, quantos AVC teria? Tive um, aí outro grita 2, outro grita 4, outro 5. Assim, é muito comum os pacientes irem colecionando o AVC, por isso faz um manejo inadequado e tudo mais. Então, o enfermeiro navegador vem nesse ponto, nesse gargalo, e aí ele apoia em relação a esse cuidado, tá? Muito legal, eu trabalhei quase 2 anos na navegação, mas foi na oncologia, né? Então, nossa, deve ser muito legal, porque o paciente do AVC, geralmente, ele já utiliza muitas medicações, aí sai de lá e a família, naquele susto, assim, não entende muito bem as orientações, então imagino que tendo esse profissional para orientar, para estar ali, tá tudo bem. Agora, né, e também conectar o paciente com a equipe multi é muito importante. Pessoal, alguém quer falar mais? Alguém tem mais alguma dúvida? Eu estou à disposição de vocês, tá? Caso queiram. Dentro do convite, eu acabei não colocando aqui na aula, está lá meu Instagram também, dentro do processo. Podem me adicionar. E aí podem me dar mensagem, fique à vontade, tá? Estou à disposição de vocês. Então, pessoal,
Se vocês não têm mais dúvidas, eu poderia ficar aqui falando com o Saulo. Eu tenho muita coisa, assim, para falar sobre linha de cuidado e enfim, assim. Mas eu queria saber qual foi o teu maior desafio, assim, na implementação da linha de cuidado? Que tu acha que foi a parte mais difícil? Pessoas. Acho que, assim, você... Primeiro, quando você vai pensar numa linha de cuidado do AVC, você tem uma doença que é muito prevalente, tem o tempo todo. E aí, dentro desse processo de que é uma doença prevalente, as pessoas estão o tempo inteiro cuidando desse paciente. Então, elas acham que sabem o que tem que fazer. E aí, quando você vem implementando uma coisa, é muito comum os relatos, né? Mas eu escutei de alguns profissionais, não, trombolizar não é bom, sangra a cabeça, coisas que, assim, são muito bem resolvidos na literatura. Então, assim, é isso. E aí, beleza. E aí, ter um planejamento e um protocolo bem estabelecido e ter ali envolvido, acho que é muito importante você ter uma liderança engajada de cada ponto. Tá, então primeiro você tem que vender isso para quem manda no hospital. Então, assim, a diretoria do hospital ela precisa comprar. A diretoria comprou, eu preciso vender isso agora, eu preciso achar parceiros para que façam isso implementar. Então, apesar que, assim, eu acredito que protocolo, para ele funcionar, para ele começar a funcionar, ele precisa ter um CPF. Mas para depois ele se consolidar, ele tem que ter um CNPJ. Ou seja, esse protocolo inicialmente, como já foi do Saulo, entendeu? Como já foi do Daniel, como já foi do Marcelo, entendeu? O protocolo inicialmente, ele vai ter um nome e uma cara, inicialmente. Aí depois que ele está consolidado, e aí você consegue os parceiros, as pessoas conseguem olhar o resultado, ele vira da instituição. Aí sim ele se consolida. Aí pode sair o Saulo, pode sair o Marcelo, pode sair a Gabi, pode sair quem for. O protocolo já está bem estabelecido. Mas ele sempre precisa ter uma liderança ali para poder evoluir e avançar. Mas conseguir convencer pessoas e as pessoas fazerem tudo que está definido dentro do protocolo é um desafio. Tá? É um desafio. E isso é muito ligado à comunicação. Então, assim, é muito difícil. Não é fácil, mas é preciso o tempo inteiro estar reforçando e trazendo isso. A Darlene, ela é de Ituverava, ela comentou aqui. São muitos desafios. São muitos desafios. E, enfim, né? É porque geralmente eles acham que vai piorar o processo do trabalho deles, mas na verdade vai até agilizar, né? Então acho que essa parte que fica meio nebulosa dos profissionais entenderem. Teve uma vez que eu estava discutindo sobre o screen de disfagia, o teste de disfagia, tá? E aí estava se discutindo quem faz, a fono, a físio, a fono, a enfermagem, o médico, estava uma discussão assim. Eu parei e falei assim, pessoal, olha, é o seguinte, nesse momento está entrando um paciente na emergência com AVC e alguém está dando comprimido para ele. Então a gente está aqui definindo o melhor cenário, o ótimo, o maravilhoso, e esse paciente vai tomar um comprimido. Ele tem risco de broncoaspirar? Tem ou não tem? A gente precisa definir o que a gente vai fazer de um mínimo de segurança. Então, assim, a gente precisa entender que está acontecendo, está chegando o paciente de AVC agora, está tendo um infarto nesse momento agora. Então, assim, a gente precisa entender quais são os gargalos. E aí, assim, não, isso não é comigo, isso é com fulano, eu não quero fazer. E aí, assim, é bem desafiador você conseguir estruturar todo esse processo. A Catiele comentou: o maior desafio hoje é a população ter o conhecimento de que existe um protocolo de AVC e que existe um tempo delta. Muitos vão dormir e vêm conosco somente no dia seguinte. Sim, isso é assim. Eu entendo, eu estou mais de 10 anos, desde 2014, eu estou bem dentro. Eu entendo que nos últimos anos, aí, um trabalho de muita gente, aí o Marcelo, como uma referência grande de enfermagem, né? Tem mestrado nisso tudo mais, mas tem outros profissionais assim no Brasil que trabalham muito
há muitos anos, a professora Sheila Martins, então, assim, muito para melhorar isso. Hoje, eu acho que a gente já vê em jornal, a gente já vê na televisão, já vê programa, então, assim, já tem uma conscientização. O Dia Mundial do AVC, ele já é mais difundido, hoje já tem mais informação. Hoje a informação é muito rápida. Se a pessoa colocar, por exemplo, numa IA da vida, boca torta, não sei o que, vai te dizer mais ou menos o que é, o que mais ou menos precisa fazer. Então, assim, hoje, isso é um grande desafio, acho que isso ainda é muito comum. Estima-se, por exemplo, nos grandes centros de AVC, aproximadamente 20% dos pacientes são trombolizados de AVC isquêmico. Então, assim, por quê? Porque já a maioria chega fora de janela. A porcentagem disso é contraindicação absoluta da medicação. Mas, assim, a grande maioria é fora de janela. Então, assim, é muito... e por isso que é muito importante essa conscientização, como a Gabi trouxe, a questão das escolas, a gente orientar a nossa família, o nosso time e tudo mais. E aí, se você olhar meu Instagram, eu só falo sobre isso, né? Então, assim... E aí eu brinco dizendo que eu sou o chato do AVC. Sento no Uber, se o Uber me dá 10 minutos de confiança, eu já vou falando para ele sobre AVC, e aí vou trazendo e falando. Não me dá confiança, não, que eu estou falando sobre o tema. Tá? Assim, Espalhe a palavra do AVC. É isso. Acho que todo mundo... isso. E aí teve uma vez que eu estava conversando com um taxista lá em São Paulo, ele falou para mim, aí falando sobre isso, ele perguntou, você vai, não sei o quê, a gente estava conversando, e a gente começou a falar sobre AVC, e ele falou que ele viu uma palestra, o filho dele teve os sintomas de AVC, foi um AVC hemorrágico, ele levou para o hospital, assim, fez o tratamento tudo muito rápido, e ele salvou a vida do moleque, entendeu? Então, assim, porque ele viu o sintoma no AVC. E tem vários, assim, a gente trabalha com uma questão do conselho consultivo, então a gente escuta os pacientes, né? E aí, e quando a gente escuta os pacientes, a gente vê umas histórias assim, tipo, eu fui numa palestra e aí teve, fui andando para o hospital sozinho, porque eu estava sozinho em casa, e aí, assim, era um AVC, fizeram um remédio na minha veia, eu melhorei. Então, assim, é bem interessante. Sim, algo que um número que me assusta muito é que 1 a cada 4 pessoas vão ter um AVC. Então aqui a gente está em 20 pessoas agora, né? Sim, em algum momento na vida, né? E se a gente É pensar, por bizarro. exemplo, quantas pessoas você ama na vida? Pensa, quantas você ama? Dessas pessoas, 1/4 disso vai ter AVC. Então a gente tem Entendeu? que É realmente. muito desafiador. E quando eu comecei a falar sobre isso, era 1 a cada 6. Entendeu? Então, assim, hoje já é 1 a cada 4. E aí, e a gente tem, sim, um reconhecimento melhor, um tratamento talvez mais difundido do que tinha 10 anos atrás, mas ainda está muito longe do que deve ser, né? Muito, infelizmente, muito longe do que deveria ser. Por isso a importância desses nossos encontros, né? E de falar sobre isso. A Catiele falou assim que ela fez um vídeo sobre isso e que no dia a dia ela vê muita carência de conhecimento nesse tempo delta. Eles reconhecem os sintomas, mas infelizmente o tempo não. É uma dó. É muito. E assim, não sei de onde as pessoas são, né? Mas quando você pensa em Porto Alegre, como você pensa também em Fortaleza, você pensa em Vitória, no Espírito Santo, você tem tem em Minas também algumas cidades. Então, assim, você pensa em estruturas, Ribeirão Preto, em estruturas que está muito consolidada dentro da questão da cultura do AVC, do reconhecimento, do manejo, unidade AVC, isso levando que isso foi muito vendido, muito bem aceito pela política local, então, assim, aceito pela população. Então, muitos anos aí, 15, 20 anos de trabalho de muitas pessoas, muitos pesquisadores brasileiros, para poder conduzir isso de uma forma muito forte. Tem Joinville também, tem o Join Vasque, que é um programa maravilhoso em Joinville. Então, assim, tem muita coisa boa no Brasil. Quando a gente pensa, por exemplo, no Rio de Janeiro, assim, é um desafio gigante,
que se tem numa cidade gigante que ainda tem todo um trabalho, toda uma coisa tentando ser feito, mas a gente hoje aqui tem muitos desafios e o atendimento do AVC aqui é precário demais, assim. É um desafio gigante que a gente tem na cidade, apesar de muito esforço, de muita gente boa aqui também tentando, só que a gente está anos atrás do que essas cidades que eu citei inicialmente. A Darlene quer falar? Boa noite, Saulo. Boa noite, Gabriele. Tudo bem? Boa Tudo noite, tudo Tudo bem? bem? Então, eu sou enfermeira, navegadora, né? No caso aí de Ituverava. Gabriela acho que já conhece, a minha coordenadora é a Andresa, né? E eu falo assim, são muitos desafios, igual o Saulo estava falando. Cada dia é um desafio, né? O hospital lá onde eu trabalho, tem algumas enfermeiras que estão aqui participando, a Marina, a Adriana, o João. E, assim, a enfermagem é muito bem engajada, sabe? Pessoal muito aderido ao protocolo. Porém, sempre que a gente mensura, né? Eu falo assim, quando a gente mensura, dá para notificar onde que está perdendo aí o tempo, onde que o tempo está. E a gente sempre faz essas reuniões mensais, né? E eu lembro quando começou, foi muito engraçado que a gente pegou o primeiro AVC e a gente, naquela correria, e achando que a gente estava tão bem no tempo, e quando a gente foi mensurar, estava bem espaçado. Aí, depois disso, foi, assim, até, né, foi muito bom, porque a gente, a partir daí, a gente começou a mensurar e foi vendo onde que estavam os escapes, né, onde que a gente estava pecando aí. Mas é muito legal, a gente já está preparando para essa certificação aí, WSO, né? E se Deus quiser vai dar tudo certo, o hospital está bem preparado. E estamos aqui na torcida. Eu não vou abrir minha câmera, que eu estou resfriada, passei o dia todo de cama. Não, tranquilo. Nossa Senhora. É assim, a certificação da WSO, ela está muito focada no manejo do paciente, no caminho do paciente do AVC. Tem outras metodologias de certificação que não são específicas por linha de cuidado, que elas acabam olhando estrutura e tudo mais. A estrutura que eles olham no AVC é muito focado, assim, então é isso. E assim, é muito curioso que todo mundo, quando começa a medir sobre AVC, a percepção é algo muito delicado, né? Que a gente percebe uma coisa, por exemplo, eu estou achando maravilhoso, estou falando 10 minutos. Tem gente que deve estar achando que eu estou falando há 5 horas, né? Então, a percepção de tempo, então, é algo muito particular. E aí, no dia a dia, a gente está correndo atrás, a gente está fazendo não sei o quê, vai olhar, eu sou maravilhoso. Quanto tempo? 2 horas. E aí, assim, no exemplo que eu trouxe lá do que a gente olhou lá na unidade, que a gente chegou a 30 minutos na época, quando começou a medir, eram quase 3 horas. Ou seja, quase 3 horas é o tempo de janela. Então, assim, Exatamente. é impressionante, impressionante. E aí foi tudo isso que você falou, assim, é aquela coisa, a gente no início, assim, a gente às vezes tem o maior problema que eu tenho na minha realidade é o volume de AVC, que é baixo. Então, assim, por que isso? A gente não tem uma cultura do AVC estabelecida aqui na região que eu moro. Então, assim, a gente, muitas vezes, o paciente já chega fora de janela, já não tem o que fazer. Então, assim, eu tenho um volume muito baixo, apesar de ter muita oportunidade. Então, é uma rede privada, então tem a questão do plano de saúde e tudo mais. Então, assim, tem desafio em relação a isso. Mas aí, quando você vai olhar, por exemplo, aí uma coisa que é importante é a gente pensar em simulados para que a gente resolva esse problema. Porque, por exemplo, entendi qual é o gargalo. Não, o gargalo é porque precisa autorizar tal coisa, não sei o que, antes do paciente descer para o AVC. Não, beleza. Então, assim, eu tenho que reduzir esse tempo burocrático. Não, senão não vou receber, senão não vai
Então, eu preciso resolver essa questão burocrática. E aí, esses simulados, isso é muito importante para ir reduzindo esse ponto. E escutar quem faz. Escutar quem faz. Caramba, está demorando muito a tomografia. Escuta o técnico de radiologia, o tecnólogo. Escuta o técnico de enfermagem que fica lá dentro. Escuta quem faz. O fluxo está ruim. Chama um grupo de pessoas, chama um maqueiro. Entendeu? Você chama junto, conversa com ele. E aí, o que você acha que pode melhorar? E uma coisa muito importante, treinar quem não é da saúde. Então, treinar recepcionista, maqueiro, controlador de acesso, porteiro, todo mundo. Por quê? Porque quando o paciente chega dentro do hospital, ele já passou. A primeira pessoa que gera, em geral, a primeira pessoa que vê o paciente dentro do hospital que chega na emergência não é um profissional da saúde. É um porteiro, não sei como vocês chamam aí, um controlador de acesso, um segurança, é a pessoa que está lá na porta. É a primeira pessoa que vê esse paciente. E aí depois vem, em geral, a enfermagem. É verdade. A gente já teve caso aqui em Ituverava que o paciente foi fazer a ficha e a própria secretária lá da recepção do pronto-socorro que notificou. A gente já tinha feito treinamentos e ela notificou o paciente com a perda da força, né? E já encaminhou esse paciente imediatamente lá para o médico. Foi bem legal. E uma coisa importante é a gente pensar, por exemplo, na falha de identificação do AVC, porque tem vários sintomas que podem não ser AVC. E aí eu sempre digo isso quando eu vou falar especificamente de AVC, quem precisa abrir, a gente tem os critérios lá de sintomas e a gente abre. A gente não vai dar diagnóstico de AVC, enfermeiro não dá diagnóstico de AVC. Então, a gente tem sintomas de AVC, a gente abre a linha. E o médico que lute para fechar. E aí, assim, é isso. Então, assim, não é a gente que dá diagnóstico. Não, tem que dar diagnóstico. Não é a gente que dá diagnóstico. Tem sintoma de AVC? Eu estou usando qual escala? Cincinnati? Los Angeles? Qual a escala de reconhecimento? Está sinal positivo? Estou achando que esse paciente está estranho, pode ser um AVC? A gente vai abrir. Em geral, nos lugares que não eram maduros no início, tem muita briga, assim. Não, está abrindo ansiedade. Está abrindo... E aí, depois a gente foi entendendo que, assim, é melhor o enfermeiro abrir ansiedade, o médico respirar fundo e tratar como ansiedade, e depois a gente orientar melhor esse enfermeiro, do que eu travar ele, brigar com ele ali no plantão, que ele vai deixar passar um AVC depois que possa estar com esse sintoma parecido ou similar e não estar mimetizando o AVC. Então, assim, acho que é importante deixar todo mundo claro que, nesse momento, a gente precisa ser sensível, não específico. Então, vai passar cefaleia, entendeu? Vai passar síndrome de Bell, síndrome de Todd, vai passar, assim, diversas outras coisas. E aí, depois, o médico vai lá, vai olhar e vai falar assim, não é AVC, é melhor do que depois, daqui a meia hora, descobrir que é AVC. É verdade, isso é muito importante. A gente já aconteceu de receber uma paciente de 31 anos, que veio de uma cidade vizinha, cidade que encaminha para a gente, né? E lá na cidade dela, constataram que poderia ser uma crise de ansiedade. O que fizeram? Fizeram o diazepam nela, chegou para a gente já não conseguia mais avaliar o nível dela, né? E depois, posteriormente, colocou ela no telemedicina lá, e ela teve que ir para fazer trombectomia. Essa paciente. E ela conseguiu fazer? Conseguiu fazer a trombectomia. Menos mal, né? Né? Em relação a isso. E aí, assim, infelizmente, tem diversos casos sobre isso. A gente pode... Infelizmente, isso é uma realidade de diagnóstico ruim e errado, né? Por isso, e aí eu sempre falo assim... Eu tô dando aula, a pessoa começa a cochilar, fazer rebaixamento do nível de consciência, eu acho que é um AVC. E aí, então, assim, cara, assim, eu vou virar no mais grave. Tá com dor no peito. Porque eu tô com ansiedade por causa que veio o imposto de renda aí. Não é isso. Não, eu tô infarto, entendeu? Eu tô com dor no peito. Então, assim, eu tenho que pensar sempre no que é mais grave.
o que é menos grave, a gente vem depois, né? Acho que é isso que a gente precisa fazer aí, principalmente a gente que está na porta de entrada aí de todos os lugares, né? Com certeza, é melhor precaver do que remediar, né? É isso, verdade, verdade. Então tá, pessoal, alguém mais tem alguma dúvida? Então, se ninguém mais tem dúvidas, acho que a gente conseguiu extrair bastante conhecimento do Saulo. Muito obrigada, Saulo, mais uma vez. Foi uma honra estar aqui contigo essa noite, aprender contigo, né? Toda essa tua experiência que tu trouxe aqui para nós, com certeza, tenho certeza que vai todo mundo sair com alguma mensagem daqui e com algum aprendizado, porque é impossível não ter aprendido contigo. Muito obrigada pela tua disposição, muito obrigada por ser solícito e por essa aula que eu tenho certeza, né? Teve vários elogios aqui no chat, todo mundo achou maravilhoso. Então, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, estou à disposição, e é o time que vai para o Sebraem, a gente se encontra lá.